lá no meu início foi 1985. Foi quando eu comecei mesmo. Eu já desenhava antes, mas desenhava na escola, né? Moleque, bem moleque. Em 1985 eu fiz o meu primeiro quadro. Eu não tinha ideia de nada do que fazer, como fazer. Copiei uma temática ali, na verdade um teminha que meio inspirado naquelas regatas do Monet, aqueles caras impressionistas. Foi o que eu fiz, é o que eu tinha disponível para mim. E assim foi. Fiz o meu primeiro quadro. Em 1900 e... mesmo ano, na verdade. Foi no mesmo ano. Não foi nem muito depois, não. Foi no mesmo ano, na verdade. Eu comecei a fazer desenho de observação. Modelo vivo, no caso. Era só modelo vivo. Ali, comecei a observar. Não estava só a esmo. Eu estava já observando alguma coisa. Isso foi em 85. Em 86, 87, aí sim, eu poderia dizer 1987. Aí eu encontrei uma metodologia mesmo. Um método. Onde eu criava. Criava o quê? O que eu quisesse. O que eu quisesse. Ninguém, nem o professor que dava essa aula, nem ninguém do meu lado falava, pinte isso, pinte aquilo. Esse foi o momento, grande momento da virada do meu trabalho. Esse foi o grande momento. A partir dali, eu tive tranquilidade para poder experimentar todas as possibilidades. Né? Então, a temática que você não sabe qual pintar, você que fez essa pergunta, veja, vou te falar uma coisa. Você solte nisso. Arrisque-se nisso. Se você não faz isso, você não... Assim, é claro... Eu comecei, inclusive, aliás, eu ia falar e não falei. Eu comecei emulando. Vou chamar de emular, né? Eu emulei Van Gogh. Emulei Van Gogh. Sim, o que eu fiz? Eu cheguei e fiz o seguinte, adoro Van Gogh. Primeira coisa, eu descobri uma pessoa um artista que eu realmente admirava muito, Van Gogh. Falei, vou pintar igual a ele, igual a Van Gogh. Eu pensei assim, Van Gogh faz aquelas coisas assim, né? Ele não faz umas pinturas assim, Noite Estrelada não tem uma coisa assim, assado, aí faz um cipreste assim, assado. Eu peguei e comecei a pegar esses traços, fazer, algumas coisas ficaram muito parecidas, eu me identificava profundamente com aquilo que o Van Gogh fazia, eu adorava repetir aqueles traços, eram traços livres, não eram traços que alguém dizia, faça assim, ou assim, não, eu comecei a soltar, e essa coisa de emular, na verdade, é o seguinte, você pega a ideia e leva para outra coisa. Outra coisa que está onde? Você está aqui, não está? Não é você aqui, ó, abraço. Tá, essa outra coisa está aqui dentro, ó, dentro de você. Eu peguei o Van Gogh, me voltei para mim mesmo e comecei a trabalhar essa coisa que tinha dentro de mim. Foi fácil? Não, cometi muitos erros, sim, muitos. Nossa, erros assim de... Poderia falar talvez conceituais. Por exemplo, teve uma hora que eu fazia os pastéis, eu sempre gostei muito de desenhar em pastéis. Seco ou óleo, não importa. Eu fazia, todo mundo adorava, compravam pastéis, era um barato. Em todos os sentidos era um barato. Aí eu falava, pô, mas Van Gogh pintava óleo. Eu quero pintar óleo. Lá fui eu. Tive a oportunidade, comprei muitas tintas a óleo. Tintas boas, importadas, consegui um contato e fui. Pronto, pá. O que eu fiz? Me tranquei no quarto, com a tela, tinta, e eu, maluco, tentando fazer aquilo que eu tinha conseguido fazer com os pastéis, eu tentando fazer com a tinta óleo, porque a tinta óleo, Meu mestre dizia, cara, usa acrílica. O óleo tem um porquê, que é difícil de explicar assim rapidamente, mas ele tem uma questão histórica, tem uma questão também de espaço, papapá. Resultado, fui parar no hospital, porque eu acabei me intoxicando. Ridículo. Por óleo. Então o que acontece? Às vezes a pessoa fica perdida, não sabe o que vai fazer, se descola daquilo, porque pensa, é daquele jeito, só pode ser daquele jeito.
Não, você tem muitas coisas para abordar no mundo, na sua vida, inclusive de dentro de você. Você não precisa fazer essa loucura de fazer uma ginástica, porque você não sabe o que pintar, e aí se entrega no final de tudo isso. Eu, por exemplo, me intoxiquei, mas eu tinha meu mestre. Se você tem uma pessoa que não tem essa habilidade e essa sensibilidade de te dizer, cara, você não precisa disso, você vai talvez desistir, você vai talvez arrefecer, ou você vai se entregar à cópia, o que é um verdadeiro desacerto. A pessoa realmente se entregar à cópia é um equívoco, é um grande equívoco, porque você está perdendo seu tempo, perdendo mesmo seu tempo, não é pouco não, entendeu?